Irmãos, queridos, abramos a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Essa será, irmãos, dessa vez sim, se Deus quiser, a última exposição dessa porção da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é morte. Oremos, irmãos. Senhor Deus, após, Senhor, cantarmos a Ti os Teus salmos, devolvendo a Ti as palavras que Teu Espírito Santo preparou para que nós ofertássemos a Ti, Senhor. Após lermos a Tua palavra, orarmos a Ti, respondendo ao que nos foi revelado nela, Senhor. Nós agora queremos ouvir a Tua instrução. A Tua palavra, Senhor, é a luz que guia o nosso caminho, que ilumina, Senhor, a nossa estrada. Ela é vida, Senhor, e nela nós temos sabedoria. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, Deus Espírito, que inspiraste a Tua palavra, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Senhor, que com clareza percebamos e entendamos com o coração aquilo que o Senhor quer que nós façamos e vivamos, Senhor. Nós oramos pedindo essa bênção ao Senhor, sabendo que o Senhor nos responderá como o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos terminar hoje, como eu acabei de falar, essa pequena série, essa minissérie de exposições sobre o tempo, a partir de Efésios capítulo 5. E só a título de lembrete, como foi a nossa caminhada aqui nesse tópico, nesse tema, a partir desse texto, nós, na primeira exposição, para entendermos o que é remir o tempo que Paulo está falando aqui, nós precisamos entender a relação dessa ordem com o todo que Paulo falou em Efésios capítulo 5, que tem a ver com a vida santa, com a nova vida em Cristo. Porque agora eu sou um filho da luz e não um filho das trevas, eu tenho de andar como um sábio e não como nécio. Eu tenho que atentar bem para a minha vida, para a maneira como eu vivo. E como é que eu faço isso? Paulo então nos mostra como nós devemos fazer isso. Uma das formas de fazer isso é remindo o tempo. Então, na primeira exposição, nós consideramos isso e consideramos também o que é o tempo à luz da palavra do Senhor. A primeira e a segunda exposição foi só para nós termos uma visão bíblica e adequada do que é o tempo. Na terceira exposição, nós então vimos propriamente o que é remir o tempo. E, em resumo, é amar a Deus e ao próximo, consequentemente, obedecê-lo, fazer tudo aquilo que Deus manda a gente fazer. E, por último, irmãos, fazer tudo o que Ele manda a gente fazer para a glória dEle. Assim, eu não perco o tempo. Assim, aquilo que eu faço nessa era é feito com proveito. É um tempo investido da forma como Ele quer que seja investido. E então, irmãos, na quarta exposição, nós consideramos um aspecto que foi falado sobre o tempo. O tempo que o Senhor nos dá nessa era, irmãos, é uma brevidade. Nós temos uma breve quantidade de tempo nesta era. E uma das razões que nos lembra disso é que é um fato que vai assolar a todos os seres humanos, com exceção da geração que estiver viva no dia da volta do nosso Senhor, que é a morte. Então a Escritura também me chama, irmãos, a, remindo o tempo, eu me preparar para a morte. Porque a qualquer momento o meu tempo pode acabar e eu não sei quando ele vai acabar. Então a forma de viver como um sábio, inclusive como nós vimos em Eclesiastes, é considerar a morte. E nós meditamos, irmãos, sobre essa aplicação na exposição 4, sobre a preparação para a morte de uma forma geral. Mas nessa última exposição aplicativa, irmãos, nós vamos considerar a remissão do tempo, o remir o tempo, no preparar-se para a morte, já quando você está nos seus últimos momentos. E aqui, irmãos, não é uma contradição com aquilo que foi falado em todas as outras exposições. De fato, nós não sabemos quando que vai acabar o nosso tempo. Mas na providência do Senhor, de milhares e milhares de formas de morte diferente,
ele colocou algumas em que você pode se preparar com maior ciência do que está perto de você, do que está se aproximando de você, que é a chamada morte por doença ou por algum acidente que deixa você convalescendo. Quando você é acometido de uma doença e já tentou todos os meios possíveis e lícitos para preservar a sua vida, e há apenas um caminho inequívoco ali, e que não há outra esperança pelos meios ordinários, senão se deparar com a morte. Ora, nós já lidamos com parentes assim, irmãos. Nós já vimos pessoas passarem por situações como essa. E saber como remir esses últimos instantes do tempo na preparação para a morte é fundamental, irmãos. É fundamental. Por isso, queridos, como é que nós nos preparamos e remimos o tempo para a morte quando nós estivermos ou estamos em nossos últimos momentos de vida, convalescendo em uma cama por doença ou por qualquer outra questão? A primeira coisa, irmãos, é por meio da meditação acerca da morte. E, de certa forma, nós já mencionamos isso na exposição passada, mas agora eu quero aprofundar um pouco mais esse ponto aqui, irmãos. Nós vamos tratar sobre a meditação na próxima exposição do Salmo 19, quando nós vamos ver o último versículo sobre a meditação do coração. Mas aqui, irmãos, já é útil nós adiantarmos para esse ponto aqui prático do remir o tempo, entendermos que a meditação não é um mero conhecer uma doutrina ou um fato, mas é fazer com que aquela doutrina e aquele fato seja meu, afete a minha alma, transforme-me realmente. Os puritanos gostavam de usar algumas ilustrações para tratar da meditação. Duas delas são muito claras, para nós entendermos a diferença entre o mero conhecer uma doutrina, conhecer um texto bíblico memorizado e meditar nesse texto. A primeira, a diferença entre você meramente mastigar uma comida e você digerir uma comida. Quando você simplesmente sente o gosto, sente o cheiro, você conhece aquela comida, você apenas tem um conhecimento da doutrina. Mas quando ela desce ao seu estômago, e o seu estômago a digere, e o seu corpo absorve aquilo, aquela comida torna-se uma com você, ela lhe afetou. Ou então, a diferença entre meramente você conhecer uma doutrina e você meditar sobre ela para aplicar a você, é a diferença de um sol no inverno. Nós não passamos muito por isso, mas eles usavam essa ilustração. Um sol no inverno que ilumina, está lá brilhando, mas você sente frio aqui embaixo. Os irmãos do sul sabem bem como é isso. Um sol que está lá a todo o seu fulgor ao meio-dia, mas você está morrendo de frio. É assim, um mero conhecer. Mas o conhecer a doutrina e aplicar a si pela meditação é como o sol aqui no Nordeste. Não só ilumina, mas esquenta. Queima o seu quengo todinho e você é afetado. Essa é a diferença, irmãos. Então, o meramente saber sobre a doutrina da morte não é suficiente. Nós temos que meditar, irmãos, sobre ela. Como, por exemplo, Asaf. Veja, Asaf teve proveito para sua alma, no Salmo 73, versículo 17, quando meramente ele meditou sobre o fim dos ímpios, sobre a morte dos ímpios, aquilo o afetou e colocou o seu juízo no devido lugar. Quando ele estava cheio de descontentamento, porque ele via o ímpio prosperando, mas o justo não, ele fala, quase meus pés se resvalaram. Aí ele fala assim, até que eu entrei no teu templo e atinei para o destino dos ímpios. Eu meditei sobre a morte deles. O que vai acontecer a eles depois da morte? E aí eu percebi, eu agi como uma besta, como um tolo. Veja, se para Asaf meditar sobre a morte dos ímpios trouxe proveito para a sua alma, irmãos, quanto mais meditar sobre a morte do povo de Deus, sobre a sua própria morte, queridos. Mas aqui eu preciso deixar um alerta muito claro em razão das fraquezas da nossa alma. Essa meditação aqui, irmãos, não é meramente você meditar para trazer uma ansiedade à sua alma, para você ficar inquieto sobre como você vai morrer, quando você vai morrer, se você vai morrer porque você estava junto a uma pessoa que estava com alguma doença. Não é esse tipo de meditação para perturbar a sua alma. É uma meditação sóbria
ordenada que vai conduzir a sua alma a um senso de urgência de remir o tempo preparando-se para a morte. Ela tem um fim. Eu medito sobre isso para que isso traga uma consequência prática em mim. É eu me preparar para a morte. Quando ela vier, quando ela chegar. Qual é, então, queridos, o principal objeto da meditação para você remir o tempo preparando-se para a morte? Eu gostaria de colocar 2 objetos aqui, irmãos. O primeiro é a morte do nosso Senhor e, consequentemente, a sua ressurreição. Porque não tem como nós pensarmos na morte do Senhor sem pensarmos juntos com na sua ressurreição. Considerar, irmãos, a morte do nosso Senhor é a principal arma e o recurso para nós lidarmos com a nossa morte ou com a morte de algum ente queridos, que morreu no Senhor. Por quê? Porque a Escritura é muito clara quando diz que Cristo veio fazer o que fez por nós. Ele não morreu a morte que era sua. Ele morreu a nossa morte. E Paulo deixa muito claro nas suas epístolas que Deus nos uniu a Cristo pelo pacto da graça. Nós estamos numa união, a igreja está unida com Cristo. De forma que ele pode falar, porque Cristo morreu, vocês morreram com ele. Porque Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram com ele. Então Paulo vai e aplica a doutrina da morte de Cristo em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele vai falar sobre a ressurreição, vai falar sobre os corpos gloriosos que nós vamos ter, os corpos que já não são mais para essa era e para o tempo, mas corpos preparados para a eternidade. E aí ele termina falando de morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ou seja, irmãos, quando eu considero a morte do nosso Senhor e como ele a venceu, eu tenho um combustível para fomentar e fortalecer a minha fé na hora de eu ter de passar pela morte. Eu não vou passar por ela como algo totalmente desconhecido por mim. Eu não vou passar por ela como se eu fosse o único a passar por ela. Eu vou passar por ela sabendo que o meu Senhor, a quem eu estou unido, passou pela morte, experimentou ela em todos os seus tormentos e venceu e ressurgiu. Eu vou passar por ela sabendo que eu não vou ser abandonado na sepultura como Cristo não foi abandonado. Cristo fala lá no Salmo 16, e não permitirás que o teu servo sofra corrupção. Aí Pedro fala, irmãos, de fato, Davi sofreu corrupção, mas aquele de quem esse salmo fala não sofreu, Cristo. E por que ele não sofreu? Para que eu e você, se colocarmos a nossa fé nele, não soframos corrupção, isto é, não sejamos esquecidos na sepultura, mas no último dia ressuscitemos para a vida. Ora, irmãos, morrer dessa forma, morrer com essa certeza, nos traz consolo. Como nós vimos na exposição passada. Quando eu vou encarar algo que eu não conheço, eu fico nervoso, né? Quando eu vou estar numa situação que é totalmente singular para mim, eu nunca estive antes nela, eu sou tomado de ansiedade e de medo. Mas esse que o nosso Senhor diz, você não precisa ser tomado por esse medo e por essa ansiedade, porque eu fui. E eu estou dizendo a você, você pode ir, que eu vou estar com você. A sua alma vai estar comigo. E no último dia, como eu ressuscitei, você vai ressuscitar para a vida. É trazer, irmãos, a vitória da morte de Cristo na cruz a nós. Ele venceu, nós vamos vencer. Porque ele venceu, a morte não tem domínio sobre o povo de Deus. Nós morremos porque ainda estamos sujeitos ao tempo e à corruptibilidade, à mortalidade. Mas ele morreu para nos dar imortalidade. Então medite sobre a morte de Cristo todas as vezes que você tiver oportunidade. E sabe uma oportunidade que você tem todas as vezes de meditar na morte de Cristo? Chama-se Ceia do Senhor. Medite e aplique a si
a morte de Cristo e a sua ressurreição. E você vai estar se preparando devidamente para a morte. Mas há uma outra coisa, irmãos, atrelada a isso, a meditação da morte do Senhor e da sua ressurreição para a preparação da morte, que é a meditação sobre as promessas. O Senhor prometeu que todo aquele que morre unido a Cristo, colocando a sua fé em Cristo, não confiando em suas obras, ou em qualquer outra coisa que tenha feito, mas confiado em Cristo, qualquer que assim o fizer, tem uma promessa certa. No último dia eu vou ressuscitá-lo para a vida. Isso é uma promessa, querido. Se você chega próximo da morte e essa consciência está atormentada por inúmeros pecados, ele trouxe promessas para que você possa passar pelo rio da morte convicto. Ele diz: todo aquele que confessar o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado. Que o sangue de Cristo é aquele que purifica-nos de todo e qualquer pecado. Que ele vai nos receber nas moradas celestiais. Lembra o que ele falou para os apóstolos quando ele estava prestes a ser morto? Eu vou, mas eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para lá. São promessas. É um baú rico para nós, irmãos, exatamente para esse momento em que nós estivermos convalescendo, prestes a encontrar a morte. É aplicar as promessas para si e falar: esse tesouro que está no baú chamado Palavra de Deus é meu. Ele deu para mim, para que pela fé eu possa ser fortalecido, consolado, para passar por esse momento tão duro da nossa alma. Há uma história, irmãos, uma história provavelmente de fatos reais, num material infantil para crianças, inclusive preparado pela leitura Shema, As Promessas da Bíblia, de Richard Newton. Ele fazia muitos sermões voltados para crianças. E tem uma história fantástica, irmãos, sobre essa questão da meditação nas promessas perto da morte. E veja o que Richard Newton ele conta essa história, que ilustra bem esse ponto da doutrina. Um homem cego, idoso, que estava muito doente, foi levado a um hospital em Londres para aguardar sua morte. O idoso tinha uma neta pequena que costumava vir todos os dias para ler a Bíblia para ele. Certo dia, ela estava lendo 1 João, capítulo 1. Logo, ele chegou a estas maravilhosas palavras, ela chegou a estas maravilhosas palavras e as leu. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ao ouvir esse verso, o velho se levantou da cama e disse para a sua netinha com um grande entusiasmo: isso está aí, minha querida? Sim, vovô. Então leia novamente. Eu nunca ouvi essas palavras benditas antes. Ela leu novamente. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem certeza absoluta de que essas palavras estão aí, minha netinha? Sim, absoluta, vovô. Então pegue minha mão e coloque o meu dedo sobre este verso maravilhoso. Não posso vê-lo, mas eu quero senti-lo. Assim ela tomou a mão do velho homem cego e colocou o dedo ossudo dele sobre o verso. E ele disse: agora leia-o de novo para mim. Ela leu com uma voz suave e doce: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Minha filha, tem certeza absoluta que são essas as palavras que estão aí? Sim, vovô, absoluta. Então, se qualquer um lhe perguntar como eu morri, diga que morri crendo nessas palavras. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Depois disso, o velho encolheu a mão, reclinou a cabeça para trás suavemente sobre o travesseiro e faleceu em paz, indo para a presença desse bendito Salvador, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Pegar as verdades do Evangelho e aplicar a sua alma nesses últimos instantes, irmãos, do nosso tempo, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, a primeira forma de remir o tempo, irmãos, na preparação para a morte, quando eu estiver convalescendo, é a meditação da obra de Cristo, da glória dele e das suas promessas. Mas a segunda forma, irmãos, tem a ver com algumas ações específicas. Algumas ações, irmãos. Quando se avizinha a morte, irmãos, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento,
todo desgaste logístico que dá aquele tipo de morte, que é a morte convalescendo-se, em que você está no leito de cama, e às vezes você está ficando cada vez mais fraco, e os seus familiares veem você ali nessa fraqueza, e muitos talvez não querem passar por isso. E é de fato doloroso, irmãos. Mas é no meio dessa grande dor que Deus mistura essa dor com uma grande bênção. Porque veja que não é uma morte que você de repente é tomado do tempo, e que você vai se encontrar com a morte. É uma morte que se avizinha paulatinamente, e no meio de toda essa dor há uma bênção maior de você ter tempo para se preparar, para preparar a sua própria alma. Há várias, irmãos, orientações na palavra de Deus sobre a preparação, as ações para esse tipo de momento. Mas aqui, irmãos, um padrão, um paradigma, um modelo perfeito de como nós devemos agir se nós estivermos numa situação como essa. E o modelo está em nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Os evangelhos, irmãos, nos dão abundantes informações sobre como o nosso Senhor Jesus se preparou para encarar a morte. E é claro, irmãos, que na sua condição de Cristo, de mediador, há coisas que são únicas a Ele, que não se aplica a nós, porque é próprio dele. Não há nenhum outro redentor, nenhum outro mediador, não há nenhum outro Cristo. Coisas que ele passou na sua obra diz respeito apenas a Ele. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, de uma forma misteriosa, porque ele é perfeito homem e perfeito Deus, ele é um modelo perfeito de como nós, como seres humanos que somos, devemos lidar com as coisas da vida. E aqui, irmãos, nós temos algumas orientações práticas de como nós devemos lidar com os nossos últimos instantes de morte em preparação para ela. A primeira, querido, veja comigo, por favor, João, capítulo 13. Nós vamos abrir alguns textos, irmãos. Acompanhem comigo. João, capítulo 13. Especialmente o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, vai nos mostrando exatamente os últimos 2 ou 3 dias e desacelerando cada vez mais para as últimas horas da morte do nosso Senhor. E nós temos aqui uma grande descrição desse padrão para nós. Veja, ora, João 13, de 1 a 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, e o texto continua descrevendo o que o Senhor fez. Qual a primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer numa condição como essa para remir o tempo na preparação para a nossa morte iminente? A primeira coisa, irmãos, é nutra a certeza da morte e a certeza do destino para o Pai. O nosso Senhor aqui, irmãos, ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia porque ele veio para isso. A sua obra envolvia morrer pelos pecados do seu povo. Então era um fato para ele. Nós não vamos morrer pelo pecado dos outros. Nós não vamos morrer nem pelos nossos próprios pecados. Mas há também um fato certo para nós, irmãos. Como nós já falamos e provamos por vários textos na exposição passada, a morte é um fato certo para todos os seres humanos. E tolo é o homem que vive a vida sem considerar que vai morrer. Eu já falei aqui, mas vou falar a terceira vez. Como é comum encontrar na nossa cultura pessoas que só em pensar sobre a morte já começam a querer bater na madeira, querer bater na boca, falar assim, não fala sobre isso não. Meu querido, você não vai atrair a morte porque você está falando sobre ela. Você vai morrer mesmo calado. É um fato. A questão é, você tendo a certeza desse fato, prepara-se para isso. O nosso Senhor presta a sua morte, ele sabia, eu vou morrer. Mas ele também tinha uma outra certeza. Eu vou voltar para o Pai. Ora, irmãos, se não fosse Cristo, nós tínhamos uma outra certeza. Eu vou para longe do Pai. Eu vou para o inferno. Mas aqueles que estão em Cristo e confiam apenas nele, não em suas obras ou em qualquer outra coisa, de qualquer outra religião, mas confia apenas nele, pode nutrir a mesma certeza. Eu vou para o Pai. Os humanistas arminianos
Eles acham uma arrogância você falar que tem a certeza que irá para o reino dos céus. Veja, isso não é arrogância. Isso é confiança na obra de outro. Arrogância seria dizer, eu vou para o céu com base nas minhas obras. Isso não é só arrogância, é um louco. As suas obras nem as obras de ninguém te dão certeza que tu vai estar em canto nenhum, só em um canto, na verdade, o inferno. Mas as obras perfeitas de Cristo, que são aplicadas àqueles que creem nele, pela justificação, elas nos dão a certeza de que se eu confio tão somente nele, e minha vida é transformada por essa confiança nele, e todas as minhas obras são conformadas ao que ele quer, eu tenho uma certeza, como ele tinha. Eu estou me aproximando da morte. E quando ela chegar, porque eu estou unido a Cristo, eu vou estar com ele. Eu vou voltar para o Pai. A primeira coisa que você tem que fazer, querido, é isso. É nutrir essa dupla certeza. A segunda é ame e sirva ainda mais intensamente aqueles que estão próximos de você. Veja, por favor, continua a leitura do texto. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. E aí o texto continua, irmãos, quando o Senhor lava os pés aos discípulos e fala a eles do amor que ele tem por eles. E como que eles deveriam amar uns aos outros? Veja, irmãos, Jesus está prestes a morrer. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está amando e servindo ainda mais aqueles que vão ficar. É comum, irmãos, nós sermos tentados, é comum perceber esse tipo de situação em quem está na condição de convalescendo-se. Nós sermos tentados de que nós estamos na posição de que nos sirvam. Afinal, eu estou precisando. Eu estou convalescendo, eu preciso que todos me sirvam. E, na verdade, irmãos, indubitavelmente, se eu estou nessa condição, eu já tenho muitos me servindo. E muitas vezes, é importante esse destaque aqui, porque eu estou fechado num mundo da minha doença, ou da minha morte, eu esqueço até de ser grato àqueles que estão me servindo. Mas o Senhor nos mostra um padrão maior e melhor, irmãos. Não é porque eu estou morrendo que todos me sirvam, enquanto eu não sirvo a ninguém, muito pelo contrário. Dentro das minhas forças e da minha capacidade, daquilo que Deus me permite na minha condição, eu devo servir todos os que estão próximos a mim. Nós vimos na exposição passada, se o tempo ele é bem utilizado quando eu uso amando os outros, quando eu uso servindo aos outros, então essa é a melhor forma de você usar os últimos instantes da sua vida, servindo aos outros, amando quem está perto de você. É engraçado quando se pergunta assim, se você fosse morrer hoje, o que você ia fazer? Normalmente alguns ímpios respondem assim, eu ia pegar todas as minhas economias, ia chutar tudo para o alto, eu ia viajar, ia curtir. Pergunte a Jesus, quando você estava prestes a morrer, o que é que você fez? Eu amei mais, eu servi mais àqueles que estavam próximos a mim. Essa é a segunda coisa, irmãos. A terceira ação que eu devo fazer, queridos, remindo meu tempo para a morte, é desejar que a minha morte seja uma forma de glorificação a Deus, em especial na maneira como eu lido com ela. Veja, por favor, o versículo 31 desse mesmo capítulo. Quando ele saiu, disse Jesus, ele e Judas, né? Disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Do que Jesus está se referindo? Porque o traidor foi fazer aquilo que estava predeterminado a ser feito. Ele diz, agora com a minha morte Deus vai ser glorificado. É claro, irmãos, que a nossa morte não glorifica a Deus como a morte de Cristo glorificou, mas ela também deve glorificar. Quando eu lido com a morte da forma como Deus quer que eu lide. Como Paulo, quando aplicou também isso em 1 Tessalonicenses, eu estou glorificando a Deus. Recentemente, muitos dos irmãos aqui, especialmente as irmãs, acompanharam o caso de uma irmã em Cristo da Igreja Reformada do Brasil, Arielle, se eu não me engano, em que ela passou 2 anos lutando contra o câncer e Deus, na sua providência e sabedoria, a tomou para si.
quanto testemunho da fé no Senhor foi dado por meio dessa irmã. Sem dúvida, ela lidou com a morte como sendo um instrumento da glorificação do Senhor. Desejar que a sua morte seja um meio de Deus ser glorificado. Em vez de ficar pensando, por que está acontecendo comigo? E às vezes a gente acha que merece coisas tão boas, né, irmãos? Meu querido, a gente não merece nada de bom. O nosso pecado nos faz odiosos. A única coisa que nós merecemos é a ira e a condenação do Senhor. O pó se levantar para o Rei do Universo e dizer assim, eu mereço algo de ti, é uma tolice. Então, se eu recebo uma doença, eu ainda não recebo nada do que eu de fato merecia. Então, não é perguntar assim, por que comigo? E perder o meu tempo em descontentamento, em murmuração. Não, Senhor, o Senhor deu minha vida, o Senhor está levando para ti. Bendito seja o Senhor. Quando eu perco tempo com isso, irmãos, a minha alma se envolve e é bloqueada e é presa e é impedida para voos maiores de glorificação ao Senhor. Quando eu estou perto de morrer numa condição como essa. Mas que a nossa morte, irmãos, quando nós estivermos convalescendo, seja um testemunho da fé na ressurreição do Senhor. Você de fato crê? Se eu e você de fato cremos, nos aproximamos da morte com essa convicção. Eu creio, Senhor, que Tu és a ressurreição e a vida. Nós vamos falar, irmãos, como Thomas Brooks, depois de tentar todos os meios lícitos e possíveis para a preservação da vida, como o Senhor ordena que nós façamos, a morte que era a nossa inimiga antes de Cristo, ela agora vem a nós com a cara carrancuda, a cara fechada, como se fosse nossa inimiga. Você não é mais a minha inimiga. O meu Senhor te venceu. Você vai agir como uma amiga para me levar para o meu Senhor. Quarta forma, irmãos, de glorificar, de preparar-se para a morte, remindo o tempo. Tenha ciência dos benefícios que a morte lhe trará. Vem comigo para João capítulo 14, avance um pouco mais. Esses benefícios vão ser descritos aqui, irmãos, no capítulo 14, 15, 16. É óbvio que nós não vamos ler tudo, mas veja os primeiros versículos do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? O Senhor vai morrer. E o que é que Ele está fazendo? Ele está trazendo a si e aos apóstolos os benefícios que eles vão ter com a sua morte. Quando os discípulos ouviram, irmãos, no final do capítulo 13, que Jesus iria morrer, que Pedro iria negá-lo e que Judas estava traindo, eles ficaram tristes. É por isso que o capítulo 14 começa, não turbe o vosso coração. Como ele diz, não fiquem tristes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque eu vou morrer, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar e levá-los para mim. Ele está trazendo os benefícios da sua morte. Então, irmãos, a quarta orientação prática que eu tenho que fazer na preparação para a morte é lembrar de todos os benefícios que estão reservados para aqueles que morrem em Cristo. Há moradas, há acolhimento, há extirpação do pecado, há uma comunhão sem barreiras, há todos os benefícios de Cristo de forma ilimitada para mim pela morte. Quinto, irmãos, dedique-se ainda mais à oração. Vem comigo para o capítulo 17. Depois de lembrar de todos os benefícios, nós chegamos ao capítulo 17, em que Jesus nos é descrita aqui a oração, chamada oração sacerdotal de Cristo, quando ele intercede pelo seu povo. Mas deixe o seu dedo em João 17 e venha comigo para Mateus 26. Mateus 26, um texto também retrata e relata ações do nosso Senhor antes da morte. Veja o que ele falou, o que nosso Senhor fez. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Ele estava prestes a ser entregue aos oficiais romanos
com os judeus. Eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem por uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E voltou, os seus discípulos estavam dormindo. Os últimos instantes antes do nosso Senhor ser entregue, irmãos. Quando sim, ele estava lutando com medo de tudo que ele iria passar, de estar debaixo da ira de Deus. O que é que Cristo estava fazendo? Orando. Orando mais intensamente, irmãos. O Senhor Jesus, prestes a voltar ao Pai, se dedicou à oração, irmãos. E pela oração, querido, você prepara ainda mais a sua alma, clamando a Deus por fortalecimento, para que ela não gema e não trema diante desse caminho que nós vamos ter que trilhar, irmãos. Não sucumba aos medos e à incredulidade. A oração, queridos, ela é comunhão com Deus. A oração, ela é a língua do céu. Quando você vai viajar para algum outro país, você procura se familiarizar minimamente com aquela língua, né? Quando você vai viajar para aquele país, você procura ter contato e fazer comunhão, de alguma forma à distância, com quem vai lhe receber. Pois bem, a oração é a língua do céu. E pela oração você tem comunhão com aquele que vai lhe receber. Então, tanto mais você se aproxima da morte, mais, irmãos, nós devemos nos lançar à oração. Para fazer exercícios, os nossos músculos precisam ser esquentados. Então, irmãos, nada mais próprio do que para desfrutar da entrada no reino dos céus, do que esquentar a nossa alma, por assim dizer, com a oração e dedicando-se à comunhão com o Senhor. Que a oração, queridos, seja o seu mais constante discurso no leito de morte. Na verdade, que a oração, irmãos, seja as nossas últimas palavras no leito de morte. Porque também assim o nosso Senhor fez. Lembra quais foram as últimas palavras dele? Foi uma oração. Pai, em tua mão, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Uma oração. Fechou os olhos falando com Deus. Abriu os olhos da alma falando com Deus. Sexto, irmãos, perdoe ou mantenha à disposição de perdão aos que lhe ofenderam. E esse tópico aqui, irmãos, nós já vimos na exposição passada, mas eu quero só abrir Lucas, por favor. Lucas, o nosso Senhor, irmãos, prestes a morrer, com o que ele estava preocupado, por assim dizer? Ele estava preocupado em perdoar ou mostrar sua disposição de perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Veja o que ele faz. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, já pendurado na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Perdoe. É uma preparação devida para a sua alma, como nós vimos na exposição passada. Ainda, irmão, sétimo, prepare e console os seus amados. Venha comigo, por favor, para João, capítulo 19. Nós também vimos esse ponto, irmãos, na exposição passada, na preparação geral, quando for orientado aos cabeças das famílias, às esposas, a preparar mutuamente aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade para isso. Mas aqui serve como uma reafirmação desse ponto para aquele que achou isso um exagero, e provavelmente alguém pode ter pensado isso, que exagero preparar dessa forma minha família para a minha morte? Veja o que o Senhor fez. João 19, 26, ele disse, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado
disse: mulher, eis aí a teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, Jesus estava prestes a entregar a sua vida, a morrer. E ele tem um cuidado de preparar e prover para os seus que ficariam aqui na terra. Em especial, aquela que foi instrumento do Senhor para trazê-lo a esse mundo, a sua mãe, Maria. Quando um cabeça de família morria, uma viúva ela tinha que ficar ao cuidado dos seus filhos. Então, Jesus e os seus irmãos cuidaram da sua mãe. Mas agora Jesus morria. Então Jesus coloca um dos seus discípulos no seu lugar. Agora cuide dela, porque eu estou indo, completando a minha obra. Aqui, irmãos, vemos na prática aquilo que o Senhor nos ordenou sobre preparar a nossa casa terrena. E por último, irmãos, quando chegar a hora, entregue-se ao Senhor com a convicção de que Ele recolherá a sua alma. Veja, por favor, Lucas 23. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa última oração, irmãos, ela foi um ato em si, um ato de entrega. Você pega um materialista, um ateu, e você pergunta sobre a morte, o que é que vai acontecer após ela. É como você encontrar essa resposta: nada. Eu vou virar nada. Meu corpo vai se deteriorar no solo. Acabou. Quando você lida com um romanista que confia nas suas obras ou nas obras de abrogação da igreja, dos santos, do Papa, etc. Quando ele tem alguma esperança, ele é otimista, ele não, vou para o purgatório. Mas o Evangelho nos deu uma promessa em Cristo, irmãos. E quando for a última hora, o nosso último instante, nós devemos fazer esse último ato. O ato de entrega da fé e de confiança em tuas mãos, Senhor. Como meu Senhor fez o caminho e foi recolhido por ti, assim a tua igreja será. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É o último exercício da fé. É a última luta. E você vai travá-la para obter a vitória que Cristo proporcionou. Irmãos, mais uma vez, não percamos tempo. Talvez você passou essa sequência de exposições devidamente fazendo o autoexame de como você está usando o seu tempo. E se você não fez, meu amado, acorde. Faça logo. Mais um ano se começa, mais um ano se inicia, começa diante de nós. Mais um dia nos vem amanhã, mais instantes de tempo, e vai continuar sobre nós a mesma ordenança. Vocês devem remir o tempo que eu estou lhes dando. Vocês vão prestar contas. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, irmãos. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. Nós vamos continuar, irmãos, desperdiçando o tempo com coisas tolas, fúteis, que o Senhor não ordenou. Nós vamos continuar perdendo tempo com o pecado. Nós vamos continuar perdendo tempo com intriga e com rancor. Nós vamos continuar, irmãos, perdendo tempo, deixando o tempo passar sem nos preparar para o momento em que ele vai acabar, quer seja pela volta do Senhor, quer seja pela nossa morte. Se nós fizermos isso, irmãos, nós somos loucos, como o louco da parábola que o Senhor falou. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para o Senhor? Isso que tem preparado. Se você já crê no Senhor, já tem a segurança em Cristo, Ele te lembra. Use desse talento que eu te dei, de forma que me glorifique. Usemos, irmãos. Mas se você não crê no Senhor ainda, e você tem vivido a vida, deixando a vida te levar, vida leva eu, sem considerar o tempo e a preciosidade dele,
sem considerar que a qualquer momento ele pode acabar e já era. Você está tendo a oportunidade da parte do Senhor de lembrar-se. O seu tempo vai acabar e você vai prestar contas dele. Você o usou para me glorificar ou para satisfazer os seus próprios desejos? Para entregar o tempo que eu lhe dei para o pecado? Hoje o Senhor te chama a colocar sua confiança em Cristo. E ao abraçar aquele que veio da eternidade para o tempo, para nos levar do tempo para a eternidade, você poder viver no tempo de forma sábia. Amados, vejamos como nós andamos, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos, porque o Senhor nos ensina como um pai instruir os seus filhos, Senhor. E o Senhor nos adverte, Senhor, contra todos os caminhos do pecado e nos aponta os caminhos da santidade, Senhor, da salvação e da vida. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te bendizemos por nos ensinar essas últimas 5 exposições sobre o tempo, Senhor. Que isso nos afete e mude a maneira como nós vivemos, Senhor. Que nós amemos mais, obedeçamos mais, busquemos fazer as coisas não visando essa era, mas a tua glória, Senhor. Nos faz, Senhor, usá-lo o tempo para nos preparar para o dia em que nós vamos nos encontrar contigo. A coisa mais importante da nossa alma, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e dispõe a nossa alma para fazer a tua vontade. Nós oramos, Senhor, pedindo a ti perdão por todo o desperdício de tempo que nós fazemos dioturnamente, Senhor. Pedindo graça, Senhor, para cumprir a tua vontade e remir o tempo, como o Senhor nos ordena. Nós oramos em nome de Jesus.